A situação de nós estarmos disputando uma decisão é algo que poucas pessoas acreditavam, mas a gente teve fé, trabalhou, se dedicou e está em mais uma final. Pergunta do Gustavo Berton, do Fox Sports. Tudo bem, Cássio? Prazer falar com você mais uma vez. Boa tarde a todos. E pegando justamente essas entrevistas que você fez, Cássio, antes de sair do retorno, né? Você falava que o Corinthians tinha perdido alguns jogos no detalhe, até tinha conseguido jogar bem, mas acabava não fazendo gol, tomando um gol por detalhe. O que você acha que foi fundamental para essa mudança, né, do Corinthians não perder mais? Se é que você acha que o Corinthians conseguiu corrigir esses detalhes que você falava, se você acredita que já corrigiu, o que foi fundamental para essa correção e que detalhes seriam esses que o Corinthians conseguiu evoluir, como você falou agora há pouco? Acho que corrigir detalhes, acho que nós vamos estar sempre nos cobrando, pelo fato que nós temos muitos jogos. Se você for pegar tantos jogos que nós jogamos no tão pouco tempo e o tanto de jogos que nós vamos ter em diante, terminando o campeonato, na quarta-feira nós já temos um jogo, nós iríamos jogar, mas foi um jogo que vai ser adiado pelo Brasileiro, em seguida já tem jogo atrás de jogos, então eu acho que, como eu falei antes, eu acho que em alguns certos momentos, de repente, nós fomos melhores que nossos adversários, mas a gente acabou, de repente, em certo momento, não conseguindo matar o jogo, de repente ter a oportunidade de abrir um placar um pouco maior, a gente não conseguiu, e lá atrás também, às vezes nós poderíamos ter segurado e de repente não tomado gol, e a gente acabou tomando. Então são circunstâncias que estão no jogo, como eu falei na entrevista lá anterior, são detalhes. Eu acho que nós conseguimos de certo ponto ver coisas que nós teríamos que melhorar, trabalhar isso, conversar bastante, teve um tempo legal para conversar, para evoluir, e para o momento é difícil você falar para o futuro o que possa acontecer, mas de momento a gente está muito satisfeito com tudo que vem acontecendo, com a evolução que a gente vem tendo, mas a gente sabe que tem bastante coisa para evoluir, para crescer, até porque tem muita coisa ainda para o resto da temporada. Pergunta do Edgar Alencar, do Grupo Globo. Obrigado, Russell. Boa tarde a todos. Cássio, prazer falar contigo. Minha pergunta é sobre o retrospecto do Corinthians na Arena Palmeiras, um retrospecto até favorável nessa nova arena do Palmeiras. Agora, o detalhe para esse ano é a novidade da grama sintética, que o Corinthians ainda não conheceu. Quanto você acha que isso pode influenciar na qualidade do jogo e, enfim, uma decisão que é o Paulistão por esse detalhe da grama? Cássio, obrigado. Sobre o detalhe da grama, eu não vi nenhum time, nenhum jogador, assim, até é uma pergunta interessante que eu converso muito com o meu treinador de goleiro, Marcelo, e o Luiz, meus treinadores de goleiro, sobre isso, né? E a gente tinha conversado que vários times haviam jogado lá e nenhuma equipe acabou reclamando. Até vi muitos jogadores jogando de trava mista, que é uma trava de alumínio com trava normal, que geralmente se joga em campo de grama normal. E eu acho que não vai ter problema nenhum. Eu acho que se a gente for pegar por isso, nosso campo é um campo, não sei se é um campo, pode ser que é rápido, mas a gente joga num campo que é muito rápido também. Eu creio que não vamos ter problema, assim, até porque geralmente quando tem algum problema, quando há algo diferente, várias pessoas começam a falar, mas eu acho que isso não vai ser nenhum empecilho de adaptação. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que é um campo que é rápido, a gente já está apto a jogar num estilo de campo dessa maneira. Agora é o Vitor Lopes, do Esporte Interativo. Obrigado, Russo. Boa tarde para você, boa tarde para o Cássio. Legal falar contigo. Boa final, Cássio. E, Cássio, nos últimos 3 anos, o Corinthians venceu o Campeonato Paulista com uma filosofia de jogo que ficou muito conhecida. Uma defesa bem sólida, um ataque que funcionava, mas não marcava tantos gols. E a gente sabe que isso vem de anos e que quando se tem um técnico novo, com uma nova filosofia, é difícil de mudar, demanda tempo e tudo mais dentro daquilo que você falou de evolução. E nos últimos jogos, o Thiago Nunes, para muitos, vem jogando dessa maneira. Defesa boa e o ataque com poucos gols, o que não é o estilo dele. Você que está no Corinthians há bastante tempo, participou das últimas 3 finais, o que você consegue identificar de diferente, o que o time já mudou em relação ao ano passado, Cássio? Obrigado. Eu acho que o time vem evoluindo. Eu acho que é muito relativo essa situação de faz muito gol ou não, porque eu estou há 9 anos no Corinthians. Isso não é uma maneira de trabalhar, de jogar, porque de repente um treinador joga de uma maneira ou outra. Esse é o estilo do Corinthians. Se eu pegar aí,
graças a Deus, estou chegando quase nos 500 jogos pelo Corinthians. Não são tantos jogos assim que nós ganhamos por placares elástico. Então, isso já peguei vários treinadores, várias filosofias. Eu acho que o professor Thiago vem implementando o trabalho dele. Eu acho que uma das coisas que mudou é o trabalho com o goleiro. Hoje eu trabalho muito mais, eu tenho uma média de 30 a 35 passes por jogo. E é uma coisa que, se você for pegar, antigamente eu tinha 10 passes no jogo, muitas vezes eu só batia tiro de meta. É uma filosofia diferente que ele vem implantando, a gente vem evoluindo, tem muito a evoluir, mas eu acho que hoje o Corinthians joga no estilo totalmente do professor Thiago, da maneira que ele trabalha, que ele tenta planejar assim. Eu acho que essa situação de fazer muitos gols ou não é uma situação que, pelo menos eu, desde o tempo que eu estou aqui, não é uma situação que a gente conversa, mas o que eu posso falar assim, que dos 9 anos que estou aqui, uma marca é a organização. Normalmente os times do Corinthians, e com o professor Thiago vem acontecendo isso, vem tendo muita organização, e é um time que trabalha, que se dedica, que se entrega, não é um time que você vê o jogador perdendo a bola ou qualquer outra situação de desistir. Eu acho que é um time muito aguerrido, eu acho que é uma das coisas também que o professor Thiago vem trazendo, e a gente vem evoluindo com o trabalho dele. Pergunta do Chico Garcia, da TV Bandeirantes. Obrigado, Russo. Um abraço ao Cássio. Boa tarde a todos. Cássio, a gente está produzindo aqui algumas matérias, né, visando a final, e a gente está perguntando para os personagens desse jogo se você conseguiria elaborar uma lista ou alguns critérios de prós e contras da sua equipe. E contras, me entenda, alguns detalhes a serem corrigidos ainda desse Corinthians de 2020. Você conseguiria dizer quais são os prós e contras da sua equipe? Lógico que não. Vou dar arma pro inimigo? Vou falar coisa ruim do meu time? É difícil você falar assim. Lógico que você sabe. Eu sou um cara muito detalhista. Eu me cobro muito. Eu vejo todos os jogos, lances que eu participo, assim, mas é muito difícil você... Lógico que eu sei o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que evoluir. No meu ponto de vista, que goleiro... E eu me cobro muito para não acomodar o que eu acho que eu cheguei num nível bom e tentar evoluir. O que eu tenho que melhorar, eu tento trabalhar também, de uma forma geral, tudo assim, mas é muito difícil você, ainda mais hoje em dia, que todo mundo vê TV, vê notícias. Se eu tivesse responder isso para ti, eu acho que eu teria dando margem para os caras explorar isso, né? Então não tem como, desculpa, mas essa resposta eu vou ficar te devendo. Jonas Campos, da TV Gazeta. Obrigado, Russell. Fala, Cássio. Boa tarde. Prazer falar contigo. Ô, Cássio, logo na retomada do futebol paulista, a gente já teve um derby, né, no qual você foi o grande destaque da partida naquela vitória do Corinthians por 1-0 na Arena. Nesse primeiro jogo da final, apesar das poucas oportunidades, o Everton, goleiro do Palmeiras, apareceu muito bem nas duas principais chances do jogo, talvez ali que o Corinthians criou no primeiro tempo. Eu queria que você falasse sobre essa rivalidade, sobre esse outro personagem desse grande clássico, que é o Everton, né? Um goleiro que, podemos dizer assim, tendo como base as últimas convocações, é até um concorrente seu ali por uma vaga na seleção brasileira. Como é que você vê esse jogador que está defendendo as cores do rival, mas vocês dois, grandes personagens dessa final? Primeiro, o Everton, eu não conheço muito ele pessoalmente, assim, nunca tive muito contato assim, mas parece ser um cara super bacana, super do bem. Eu lembro da época que ele estava no Atlético, ele esteve aqui, né, fez a base no Corinthians, e o Júlio e o Danilo falavam super bem dele. Então é um cara que tudo que tem acontecido na vida dele, ele é merecedor, né? Teve uma grande passagem pelo Atlético Paranaense, foi vitorioso, chegou no Palmeiras, tem sido um goleiro muito... regular, um grande goleiro, não é à toa que vem sendo convocado para a seleção. E eu acho que esse negócio de rivalidade por seleção, isso é muito relativo, porque querendo ou não, se tu for pegar, todos os goleiros são rivais, e todos os goleiros que a gente se perguntar quem não quer chegar na seleção. Eu acho que eu quero estar lá, ele quer estar lá. Se você perguntar para todos os goleiros, todos vão querer ir para a seleção. Então, ele é um grande goleiro do futebol brasileiro, jogando num grande clube, é um cara que eu respeito muito. Até nesse último jogo ali a gente acabou se estranhando, acho, da minha parte ali, porque era um empurra tal, mas antes mesmo de quando acabou o primeiro tempo, a primeira coisa que eu fui fazer foi lá pedir desculpa para ele, até porque
Dificilmente um goleiro se dá mal com o outro. Eu particularmente não lembro de algum goleiro ter algum problema, até porque a nossa posição acho que é uma classe que é bem unida nessa situação. Então não tenho o que falar do Everton ser um grande goleiro do futebol brasileiro. É um cara que eu respeito, e tudo que tem acontecido na vida dele, creio que ele é merecedor disso. Jean Brandão, TV Record. Boa tarde, Russell. Boa tarde, Cássio, colegas. Cássio, mais um clássico pela frente. Eu queria saber quantos clássicos Corinthians e Palmeiras você já participou. Esse clássico, efetivamente agora, final de campeonato, no momento de pandemia que a gente está vivendo, você enfrentou, toda a família enfrentou a Covid, você deu presente para quem perdeu pai durante a Covid, deu camiseta para a campanha para enfrentar a Covid. Você pensou em alguma homenagem especial? Claro, se o Corinthians ganhar, você passar pelo Palmeiras. Então, seria duas perguntas em uma. Queria saber quantas participações em clássicos Corinthians e Palmeiras, e esse clássico efetivamente para você nesse momento, o que representa? Olha, acho que sobre clássicos, eu vou ficar te devendo a resposta, porque eu não tenho uma noção assim de quantos clássicos eu disputei. Não tenho esse número, mas é uma coisa legal de depois ir atrás, perguntar pro pessoal, porque o pessoal falou aqui que foi 23 que eu joguei. E eu acho assim, a gente vive não só no meio do futebol, a gente vive um momento difícil, né, por causa do Covid. Eu acho que não é só o Brasil, pode ser que de repente a gente esteja sentindo um pouco mais. O mundo inteiro acabou mudando o seu jeito de viver, o seu jeito de encarar o dia a dia, porque hoje em dia você fica muito restrito a muitas regras, né? Então, né, até nós mesmos que estamos aqui trancados já há um bom tempo, desde que voltou os jogos, a gente tem ficado aqui no CT, mas tem sido um momento bom. Lógico que você está perto da família, depois de você sair vitorioso, é muito legal dar um abraço na esposa, nos filhos, tá perto das pessoas que gostam, mas aqui a gente está indo, então tentar fazer de tudo, né, claro, respeitando o Palmeiras, mas indo buscar o título lá, né? Eu acho que é tentar, para o nosso torcedor corintiano em especial, tentar fazer um grande jogo. Eu sei que muita gente tem sofrido por causa do Covid, mas tentar fazer um grande jogo em busca e homenagear essas pessoas também, se Deus quiser. For a vontade da gente conseguir esse título aí, a gente vai batalhar muito, mas não tem como não homenagear essas pessoas, todas as pessoas que estão na linha de frente trabalhando, se dedicando aí. Eu acho que essas pessoas também nos dão força, né, para a gente passar por obstáculos. A gente vê muitos hospitais, médicos, enfermeiros, que a gente lê, estão com lotação, e mesmo essas pessoas estão lá, estão lutando para salvar vidas. Então é um momento difícil, eu nem gosto muito quando aparece que eu fiz doação, isso, aquilo, porque eu faço de coração mesmo, não faço para aparecer. Então, mas o que eu puder ajudar, sei lá, se dando minha imagem ou podendo ajudar em aqui ou ali, pode ter certeza que eu sempre vou fazer, porque lá atrás muitas vezes eu precisei e muitas pessoas me ajudaram. Pergunta do Bruno Cassucci, do GE. Globo. Oi, Cássio, boa tarde. Você já conquistou um título sobre o Palmeiras nos pênaltis, e agora existe essa possibilidade de uma nova disputa caso o jogo termine empatado. Nos dias que antecedem o jogo, você pensa nisso, na possibilidade de ser protagonista também numa disputa de pênaltis, de ter o título decidido dessa forma? E se é uma coisa que você vê com bons olhos, ou se não, melhor decidir nos 90? Não vejo assim, eu nunca penso em que eu vou ser o protagonista. E até muitas pessoas já perguntaram para mim, mas nos momentos decisivos você aparece, você faz alguma coisa diferente? Eu falo, não faço nada. Eu acho que eu tenho que ter, na minha cabeça, eu tenho que ter o mesmo respeito por todas as equipes, e a minha preparação é igual em todos os jogos. E espero que no tempo normal a gente possa decidir a partida. Nos pênaltis é muito relativo, assim. Vai muita parte psicológica, a parte do jogador também, não depende somente dos goleiros, mas do jogador também. Então, se a pergunta é decidir no tempo normal, nos pênaltis, eu prefiro no tempo normal. E sobre protagonismo também, acho que todos são protagonistas quando o time é vencedor. Eu acho que
se a gente for pegar, quando você é campeão, em algum momento algum outro jogador se destacou, então às vezes pode ser que o goleiro defenda, mas quantas bolas eu não defendi porque o meu zagueiro bloqueou, quantas bolas não chegaram no meu gol porque os volantes, os atacantes deram combate, então isso é muito relativo. E eu não gosto muito desse rótulo aí de você é o protagonista. Eu acho que o time é protagonista, a equipe, até porque tem muito trabalho, dedicação. Então, quando a equipe é vitoriosa, o mérito é de todos. Agora o Rodrigo Vessone, do Meu Timão. Cássio, boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os nossos colegas aí também. Amanhã é um dia especial, você completa 469 jogos e se torna top 10 da história do Corinthians, né? Vai se tornar o 10º jogador com mais jogos em 110 anos de história do clube. Queria que você falasse como que você recebe essa marca entrando no top 10 da história do clube amanhã, por favor, num dia tão especial para você. Muito feliz. Eu fiquei sabendo, o pessoal aqui da assessoria estamos tão focados e concentrados por essa decisão que eu não lembro. Eu sabia que ia chegar, o pessoal tinha me passado, só não sabia exatamente qual jogo. E o pessoal conversou comigo sobre isso, que eu ia ser o 10º jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. Para mim não tem como falar assim, porque eu só tenho que agradecer a Deus, primeiro, por tudo que tem acontecido na minha vida. Eu já falei várias vezes que eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria tudo que tem acontecido. Lógico, eu trabalhei, vou trabalhar muito para chegar em novas marcas, vou me dedicar, mas é um momento feliz, é um momento que tu olha para trás, tu começa a lembrar de todo mundo que te ajudou, todo mundo que esteve ao teu lado. Lembrar das críticas também, que as críticas fazem o jogador crescer e evoluir. Não sou um cara de me esconder e também não sou um cara que fico... Claro, tem críticas que são construtivas, críticas que fazem a gente evoluir como pessoa, como atleta, em todos os sentidos. Então, mas é um momento de alegria, né? É um momento que você chegar e fazer história num clube tão grande como o Corinthians é diferente. Então, eu fico muito feliz, agradeço a todos que me ajudaram, me apoiaram nesses momentos que eu estive, que estou no Corinthians, assim. Espero que eu possa bater novas e novas marcas, assim, mas fico lisonjeado, lógico, como eu falei outras vezes, esses feitos que vem acontecendo comigo, eu acho que eu vou ter uma noção somente quando eu parar de jogar futebol. Agora eu não tenho muita noção do que representa isso, mas fico feliz de ter chego aí entre os 10 que mais jogaram na história do Corinthians. Pergunta do Alexandre Guarilha, do Lance. Boa tarde, Cássio. Boa tarde aos colegas. Cássio, você está na sua 9ª temporada no Corinthians, né? Já conquistou 9 títulos, tal. É um cara muito experiente em fase decisiva. E você também falou de quantas pessoas te ajudaram ao longo da sua carreira. Hoje no Corinthians já tem um personagem que é o Ederson, que chegou aí sem muito alarde e acabou nessa fase decisiva fazendo a diferença, né? Fazendo gols importantes. Qual o papel de você, como um cara mais experiente, sabendo de todo esse processo, nessa adaptação desses jogadores mais novos e tal? Queria saber como que acontece isso no seu dia a dia. Acho que a primeira coisa que a gente chega quando o jogador chega aqui é tentar dar as boas-vindas, e eu particularmente eu sou bem franco com todos os jogadores, tento ajudar no que for preciso, até mesmo em questão de se já tem lugar para morar, aonde ir, o bairro, aonde mora, assim, até porque tem muitos jogadores que vêm de fora, não conhecem, e o que eu puder ajudar, assim, mas conversa, mostrar como é o dia a dia no Corinthians, como funcionam as coisas aqui em certos momentos, quando está bem, quando está mal, mas hoje em dia eu confesso, e principalmente com esses meninos que subiram da base, com os meninos que chegaram agora, pessoal muito tranquilo e muito família, assim, bem tranquilo, pessoal, bem focado. Você vê os meninos que subiram da base, muito focado em poder ajudar. Vocês não têm acesso, mas os níveis de treinamento dos jogadores que não vêm atuando é um nível de treinamento muito alto, de dedicação, de comprometimento, assim. Então, são jogadores que sabem que tem que estar bem, porque tem muitos jogos do campeonato e vamos precisar dele, assim.
O Ederson chegou, vem tendo um desempenho muito bom, mas tudo é fruto do trabalho dele, de dedicação, de empenho, em pró dele próprio e da equipe. Eu acho que o Corinthians é um clube muita equipe, não vejo ninguém que sobressaia. Acho que é uma equipe mesmo, estilo Corinthians, de todo mundo é importante, não tem... Por mais que eu, Fagner, Gil, pego o jogo pelas passagens, são jogadores mais velhos, mas ninguém tem regalia, todo mundo é tratado da mesma maneira, todo mundo se respeita da mesma maneira. Eu acho que isso é importante e creio que o jogador, quando chega, vê esse tipo de ambiente, creio que ele se senta mais à vontade para poder desenvolver o seu trabalho. Eu acho que não tem muito mistério, mas a gente é bem franco, a gente avisa como é que é quando o negócio não está legal, quando o time não está bem, quando o time está bem a gente fala como é que é, porque creio que o Corinthians seja diferente, é uma pressão maior. A gente já viu inúmeros jogadores da história do Corinthians renomados não conseguir jogar no Corinthians, já viu muitos jogadores que muitas vezes ninguém acreditava construir uma história. Eu acho que eu sou um caso vivo disso aqui no Corinthians. Acho que quando eu cheguei ninguém acreditava muito no que eu poderia fazer no Corinthians, mas graças a Deus, acho que quando a gente trabalha, se dedica, e lógico, tem o suporte como eu tive quando eu cheguei da equipe, comissão técnica, de todo mundo, em acreditar no meu trabalho, as coisas fluem bem. Agora a pergunta do Gabriel Ambrós, da Gazeta. Oi, Cássio, colegas, tudo bem? Cássio, eu queria te perguntar, uma parte da imprensa e da torcida criticou o jogo de quarta-feira pela falta de chances reais de gol, criação ofensiva. Eu queria a sua perspectiva nisso, se você acha que essas críticas foram justas e se você acha que os 4 meses parados influenciaram muito nisso também. Sobre as críticas, eu confesso assim, e sem menosprezar nada, eu não sei, porque eu honestamente não tenho visto muita coisa assim, tenho ouvido poucas coisas. A gente não tem muito tempo, é um campeonato que começou, é um jogo atrás do outro, é curto tempo, a gente tem descansado bastante, tem treinado, tem tentado ver bastante coisa que o professor tem mostrado para a gente corrigir, para a gente evoluir assim. Mas crítica faz parte. A crítica, o que eu vou falar sobre crítica? Eu acho que todo mundo, vocês também são criticados se vocês não apresentam um bom trabalho. Então, não creio, é uma final, é um clássico, muito se foi falado nos bastidores sobre o clássico, assim, mas eu não... Tivemos 2 chances de gol, o Palmeiras teve as suas chances também, é um jogo equilibrado. Eu entendo que de repente a pessoa que assistiu o jogo quer ver 10 chances para cada lado, quer que o jogo seja 5-5, mas na teoria não é assim que funciona. São 2 equipes, são 2 clássicos, é um clássico que vem de geração em geração, uma rivalidade, então eu creio que seja normal ser um jogo truncado, um jogo disputado, mas eu acho que em nenhum momento foi desleal. Eu acho que todo mundo tentou ser o mais leal possível, mas cada um defendendo o seu lado. Então, é difícil até te responder sobre essa questão de crítica ou não, até porque nós estamos disputando uma final. Última pergunta é do Vitor Pozella, do Grupo Globo. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, amigos. Cássio, na verdade, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação, né? O Corinthians conseguir alcançar um tetra inédito em tempos de futebol profissional. O Paulistano conquistou isso, mas ainda na época de 2 ligas, o Corinthians foi campeão no mesmo ano que o Paulistano também foi em outra liga, enfim. E você disputou as 4 finais. Eu queria que você falasse sobre a importância desse feito e sobre o privilégio de ter participado de 4 finais consecutivas de Campeonato Paulista, podendo alcançar esse feito. Acho que mais a tua pergunta eu vou responder mais a parte de ter chego nas finais. Eu acho que muito legal, muito feliz, mostra a força do Corinthians, muitas vezes desacreditado, e a gente com trabalho, dedicação, empenho conseguiu chegar nessas finais. Sobre a outra pergunta, primeiro nós temos que conquistar o título, então temos um jogo dificílimo, mas lógico, o intuito é ir lá e buscar o título no estádio do Palmeiras. Respeitamos a equipe do Palmeiras, mas também nós queremos ser campeões, mas tentar fazer um grande jogo e, se Deus quiser, a gente pode conseguir esse título aí, mas acho que primeiro nós temos que conquistar para depois falar sobre a situação. Mas falando sobre chegar em finais, muito legal você chegar nas finais. O Campeonato Paulista é um campeonato muito disputado, se nós pegar, temos
5 equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro e outras equipes que estão na Série B, outros campeonatos onde você pega equipes do interior tu pega equipes que poderiam jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e não disputam. É um campeonato muito difícil de disputar, é sempre muito difícil você enfrentar as equipes do interior, porque você vê, tem jogadores que já jogaram Série A, Série B, jogadores de renome, então é um campeonato muito disputado, é um nível muito alto de competitividade esses campeonatos, mas feliz de chegar em mais uma final. Obrigado, Cássio, e a todos que acompanharam pela Corinthians TV Play. Até a próxima. Boa tarde a todos.